minhas lindas, hoje trago para vocês um tema muito especial com o qual não faria sentido fazer qualquer maquilhagem sem os nossos pincéis. Pois é, o tema de hoje vão ser os pincéis, porque os pincéis é o que dão mesmo aquele detalhe e aquele aspecto mais profissional a qualquer maquilhagem. Este vídeo vai se repartir em dois. Nesta primeira parte vamos falar sobre os pincéis de rosto. Vou-vos falar de cada um deles pela ordem com o qual coloco os produtos e espero que realmente gostem, que vos ajude também para quem não tem pincéis e está a pensar agora comprar. Eu também me senti um bocadinho confusa quando quis comprar os meus, nem sabia quais eram os necessários, quais comprar, foi assim uma coisa assim muito confusa e acabei por se calhar até comprar pincéis que eu não uso e nem vale a pena. Eu tentei reduzir ao máximo os pincéis, então eu vou falar de 5 pincéis de rosto neste vídeo e para o próximo vídeo vamos falar sobre 5 pincéis de olhos. Normalmente nos olhos é que é um bocadinho mais complicado porque é pincéis para isto, para aquilo, para o outro, mas vamos desdramatizar essa situação e vamos fazer um vídeo também mais fácil. A minha história de pincéis é bem engraçada porque eu há um ano atrás eu gostava de maquilhar, como qualquer rapariga gosta, para sair à noite, para um jantar, mas não era algo que eu tinha assim muita paciência para fazer e nem disponibilidade também para querer fazer. Então eu era muito engraçada porque eu usava só um pincel e esse pincel servia para blush e servia para pó. Então vocês já podem concluir que praticamente quando eu saía sempre assim com uma cara um bocadinho mais alaranjada. Era muito estranho. Eu não sei como é que eu conseguia sair assim à rua e eu achava super prático, eu não queria perder tempo e era bora lá e esquece lá o resto. O meu objetivo quando eu apenas usava um pincel era mesmo não perder tempo, despachar-me. Eu achava que com as mãos conseguia ser mais rápida, porque não tinha que estar a escolher o pincel e depois já não encontrava o pincel. Mas quando eu acabei por conhecer esta realidade em relação aos pincéis e comprar estes pincéis, eu achei que fazia mesmo todo o sentido ter os pincéis. Aliás, é até bem mais higiênico, é bem mais prático, o resultado sai bem mais perfeito e acreditem em mim, vale a pena. Eu não gastei muito dinheiro nos meus pincéis, eu comprei mesmo do eBay. Eu já praticamente quase há um ano que os tenho e uso todos os dias e estão impecáveis. Não vos vou mentir, largo às vezes um pelinho ao outro, mas não é nada que também se calhar não aconteça com outros pincéis. Bem, chega de conversa e vamos passar ao primeiro pincel. Então, o que eu coloco primeiro é a minha base. Para colocar a base eu utilizo este pincel. É um pincel de topo reto. É um pincel que o que ele faz é como se fosse polir. Ele é de cerdas sintéticas, ou seja, é como se fosse um plástico, não é? Aquelas cerdas mais brilhantes. Toda a gente sabe que cerdas naturais são aquelas cerdas mais baças, que são mesmo pelo natural, e têm a tendência sempre a absorver o produto. As cerdas sintéticas é como se fossem... O sintético deriva sempre do petróleo, do plástico, e acaba por escorregar mais depressa. Quais são as vantagens de utilizar este pincel? Para mim, essencialmente, é o de não sujar as mãos. Torna-se bem mais prático e se calhar o tempo que eu pensava que ganhava em aplicar com as mãos, vou perder em ir lavar as mãos depois na casa de banho. É ótimo, não fico com base entre as unhas, as mãos sujas, portanto só tem tudo a ganhar. A nível de acabamento, dá um acabamento bem mais perfeito porque espalha super bem a base e aconselho mesmo. Este é um pincel de base. A nível de tamanho, depois há vários tamanhos. Este, como podem ver, ele é assim, parece uma bolinha. Próximo pincel. Depois de ter aplicado a base com aquele pincel, vou aplicar o meu corretivo com este pincel, que normalmente se vende nos kits, ou até mesmo separadamente, como um pincel de base. Eu vou explicar. Então, este normalmente é um pincel de base, mas eu utilizo para passar o corretivo. Utilizo aqui nesta zona das olheiras, é normalmente onde eu o utilizo.
Depois também, até mesmo aqui no topo do nariz, ou às vezes para iluminar aqui um bocadinho, também posso utilizar. Bem, porque é que eu não o utilizo como um pincel de base? Então eu vou passar a explicar. Estes dois pincéis são pincéis com a finalidade de colocar a base. Este pincel eu prefiro para colocar a base porque ele faz logo aquele acabamento polido na pele. Eu vou aplicando em movimentos circulares, ele vai logo polindo a pele, não deixa aqueles tracinhos, aqueles vincos feios e apanha muito mais área do que este aqui. É um pincel que dá mais trabalho, ou seja, tem que ir sempre fazendo assim e acaba por também deixar uns vincos e apanha também menos área, é mais demorado, é mais chato. Então o que é que eu optei por fazer? Como também não quero perder tempo com um pincel super pequenino a fazer aqui esta zona para colocar aquele corretivo aqui nesta parte das olheiras, utilizo este que me apanha mesmo esta área e como ele tem um formato com uma ponta, então ele chega bem a esta área aqui. Este meu segundo pincel, como já vos disse, é um pincel para mim de corretivo, tá bem? Pois se vocês quiserem fazer uma maquilhagem um bocadinho mais elaborada, eu também aconselho a terem este pincel. Tem um formato de gota, é fofinho e eu uso bastante para modelar o rosto ou para fazer o contorno, como quiserem chamar. Como é pequenino, acaba por definir aqui bem esta parte e também acaba também por esfumar um bocadinho com ele. Ele define porque ele é mais pequenino. Gosto muito dele. Então para mim eu posso dizer que este pincel é o meu pincel para modelar o rosto. Consigo chegar aqui e aqui, ok? E este é um pincel de cerdas naturais. Depois de modelar um bocadinho mais o rosto, eu vou aplicar o meu blush. E este pincel, que é o formato mesmo original de pincel de blush, um formato assim mais angular, e ele é um pincel de cerdas naturais. Este formato é ótimo porque parece que faz mesmo o desenho da maçã. Até mesmo para quem não tem muita prática, acaba por ajudar um bocadinho. Para aplicar o blush basta fazer assim um sorriso, para evidenciar a zona da maçã, pegar no pincel e dar assim logo o toquezinho. Ok? Bem, eu ultimamente tenho aplicado o blush com este pincel, mas podemos aplicar o blush com outros pincéis. Este é apenas um exemplo, não quer dizer que vocês não apliquem com outros pincéis, está bem? Por acaso tenho gostado bastante de aplicar o meu blush com este. Ele concentra um bocadinho mais, mas o formato dele faz logo aqui esta subidinha e eu gosto muito. Pincel de blush. Depois de aplicada a base, o corretivo, o contorno, o blush, por último eu vou com este pincel de pó, grandão, fofo, assim, fofinho, vou colocar o pó. Porquê é que eu coloco agora o pó em último lugar? Porque como a pele ainda está um bocadinho úmida da base que colocamos, ao colocarmos o contorno, aquele pó, ao colocarmos o blush, ele vai agarrar mais, ele vai fixar melhor. Só depois é que eu coloco o pó para também dar assim, ele mistura um bocadinho mais, bate e faz um acabamento super bonito. Eu aprendi isto e achei muito interessante, então comecei a fazer e acho que dá mesmo super resultado. É um pincel de cerdas naturais, é um pincel grande, fofo. O pincel também, quanto maior for, mais fofo for, menos concentra o produto, fica assim um aspecto bem natural. Há aqueles pincéis para pó que têm mesmo muitas cerdas e são bem mais concentrados, acabam por trazer mais pó para a cara e fica um aspecto bem mais artificial. E então eu gosto destes pincéis grandes e fofos, que é só mesmo dar assim uma sacudidela e está ótimo. Bem, este foi o meu primeiro vídeo sobre pincéis, neste caso os pincéis de rosto, foram 5 pincéis falados. Eu espero que de alguma forma vos tenha ajudado e que aquelas pessoas que ainda não compraram pincéis comprem apenas os essenciais
e vão ver que faz toda a diferença. Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixo-vos um beijinho grande e até à segunda parte do próximo vídeo, que vai ser sobre pincéis de olhos. Tchau!